Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as tuas energias balsamizam nossos corações aflitos e angustiados nesses dias. Vem, Senhor, reflorir os caminhos da humanidade, tão carentes que somos, tão necessitados nesses dias da tua misericórdia. Vem, Senhor, para que possamos prosseguir vencendo os desafios existenciais com muita fé e resignação. Nos ampare, nos dando intuições boas, com amor, para melhor procedermos no nosso dia a dia. Obrigada, assim seja. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nova felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Muito boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade. Com muita alegria que eu recebi o convite também dos amigos da Mocidade Espírita André Luiz para falar um pouquinho aqui com vocês. Amigos dos quais temos muito carinho e que, vendo alguns aqui pelo vídeo, a gente percebe os cabelos brancos, assim como os meus. Vamos lembrar que a mocidade já ficou para trás, mas os laços de amizade, de amor, de carinho fraterno que nos uniram e nos unem, certamente são eternos e estaremos sempre juntos, ligados por esses laços espirituais. A pandemia nos traz incertezas, medos, desafios diversos, mas ao mesmo tempo janelas de oportunidade como essa, de podermos novamente trabalhar em prol dessa casa que tanto nos acolheu com muito carinho e contribuiu para o nosso enriquecimento espiritual. Vocês devem se recordar que quando eu frequentava a casa, gostava bastante dos estudos bíblicos. E nessa noite eu gostaria de trazer para vocês algumas palavras sobre o livro de Jonas, um profeta do Antigo Testamento. Jonas recebeu uma missão muito específica no início do seu livro. Ele recebeu uma missão de Deus, onde ele deveria ir até uma cidade chamada Nínive, pregar para que aquele povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Só que Jonas recebeu essa missão com muita contrariedade, porque o povo desta cidade, esta nação, eram seus inimigos dos judeus. E então Jonas decide se afastar dessa missão. E ele pega um barco em direção a uma cidade chamada Tarsis,
para longe da presença do Senhor. E enquanto Jonas estava nesta viagem, fugindo de sua missão, uma tempestade toma o barco. Uma tempestade assola o mar e Jonas é lançado no oceano. E ele é, então, engolido por um grande peixe. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa experiência de Jonas por si só, ela já nos traz algumas reflexões muito ricas. E a mais óbvia delas é de que todas as vezes em que nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da espiritualidade, da proteção e dos desígnios divinos, nós estamos sujeitos à tempestade, às tempestades das provas e expiações. Todas as vezes que nós nos desconectamos da espiritualidade maior, nós nos conectamos à nossa imperfeição. Isso nos afasta de Deus e nós podemos ser engolidos pelo peixe do egoísmo, do orgulho, da ignorância. Nós podemos associar a vivência de Jonas com outros personagens, inclusive bíblicos. Saulo, quando estava a caminho de Damasco, na sua ferrenha perseguição aos cristãos, ele encontra-se com Cristo e Cristo lhe questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dizendo Jesus que ele tinha outros objetivos para o então Paulo. E então Paulo se converte, mas antes disso fica cego por 3 dias, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. E depois vai até os gentios e cumpre com a sua missão, assim como Jonas fez. Quando o peixe o traz de volta, ele vai até Nínive e cumpre a sua missão, pregando àquele povo, ainda que sim contrariado, mas ele executa a vontade de Deus. Mas essa passagem nos chama a atenção para um ponto. Qual é a vontade de Deus? Afinal de contas, qual é a vontade de Deus em nossa vida? No Livro dos Espíritos existe, na terceira parte, Kardec faz uma série de perguntas relacionadas às leis divinas ou leis naturais. E lá são citadas várias leis que são derivações dessa lei divina ou natural, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de justiça, amor e caridade, dentre outras. E, portanto, nós podemos concluir de uma maneira resumida de que a vontade de Deus é que possamos estar alinhados em harmonia com esta lei natural, com as leis divinas. E quando nós estamos em harmonia, nós estamos fazendo a vontade de Deus, cumprindo com o propósito de Deus em nossas vidas. Nós podemos associar também a experiência de Jonas a um personagem muito conhecido nosso na doutrina espírita, André Luiz. André Luiz esteve em vida como médico fugindo da presença de Deus, desviando-se daquela que seria a sua missão de usar a sua profissão para levar o consolo, levar o amparo a diversas pessoas. E então ele é engolido pelo peixe. A morte o encontra e o joga no plano espiritual, na erraticidade, onde ele vai expiar, portanto, todas as ações inconsequentes que ele tinha tido em sua vida pregressa. Ele se vê envolvido no sofrimento, na dor, no arrependimento e na compreensão da sua situação. E depois de muito vagar no plano espiritual inferior, ele cita no livro Nosso Lar: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me,
pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Jonas, no capítulo 2, versículo 2, diz: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. André Luiz diz: Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Depois dessa experiência, Jonas faz a vontade de Deus. Ele vai até Nínive e prega aquele povo. Depois dessa experiência, também André Luiz recebe a sua primeira missão. Se vocês se recordarem, já no finalzinho do livro Nosso Lar, André Luiz recebe a autorização dos seus mentores para visitar a sua antiga família. Mas algo estava preparado para ele. Quando ele chega à sua antiga casa, ele encontra a sua antiga esposa casada novamente e o seu atual esposo estava doente, na mesma cama que ele havia deitado. No primeiro momento, André Luiz sentiu-se como se uma chama, a chama do ciúme, consumisse o seu coração. Mas ele reflete. No livro ele diz: de pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as minhas forças. Jonas e Nínive, ele não queria ir lá cumprir a missão. Só que André Luiz relembra de todo o aprendizado que tinha tido na cidade, em Nosso Lar. Se lembra do tempo em que estava no ventre do peixe, que estava envolvido pela escuridão. E ele pensa: mas já não era eu o homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. E aí André Luiz, junto com outros amigos espirituais que se aproximam para ampará-lo, prepara bálsamos colhidos na natureza, aplicam no doente, no então marido de sua antiga esposa, e este se recupera prontamente de sua enfermidade. No livro Obras Póstumas, Kardec questiona o Espírito da Verdade sobre a sua missão. E o Espírito da Verdade confirma a Kardec que ele tinha de fato uma missão. Mas o Espírito da Verdade faz um alerta a Allan Kardec. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Deus não precisava de Jonas para pregar a Nínive, assim como não precisava de André Luiz para curar aquele enfermo, e nem para fazer todas as obras que André Luiz fez. Mas Jonas precisava da missão, assim como André Luiz precisava daquela missão, precisava daquele trabalho, porque Deus coloca as ferramentas nas mãos das criaturas, dos seus filhos, para que nós possamos crescer espiritualmente. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Nós precisamos trabalhar na sua obra, cumprir as diversas missões que ele coloca em nossas vidas, não porque se não cumprirmos os desígnios de Deus não serão executados, mas porque nós precisamos deste processo de aprendizado, trabalhando em prol de uma obra, em prol de um bem maior. E então eu deixo aqui duas perguntas para a nossa reflexão final. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão na vida? Olhe ao seu redor. O que Deus espera de você? E a outra pergunta é: você está fugindo da presença de Deus?
Você está pegando um barco numa viagem desconhecida, fugindo da presença e da missão que Deus lhe deu para o seu próprio enriquecimento espiritual? Ou você está indo de encontro a Ele? Reflitam, qual é a sua missão e qual é o caminho que você está tomando. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, neste momento que atravessamos, Senhor, nos auxilia a enxergarmos as ações que nos competem. Que estejamos unidos pelo pensamento cristão aos teus emissários de luz e ao nosso anjo guardião, esse amigo que o Senhor colocou ao nosso lado para nos guiar pelo bom caminho. Possamos então, Senhor, perguntar: que queres que eu faça? Que possamos olhar para dentro de nós e tenhamos a coragem para continuar na transformação do homem velho que carregamos séculos e séculos em um homem novo, sendo o Evangelho de Jesus um roteiro seguro de vida para que alcancemos a luz da transformação. Que o Evangelho, a Boa Nova, possa balizar as nossas ações e quando nos depararmos com os nossos erros, que sejamos hábeis para corrigi-los a tempo. Olhemos então ao nosso redor para percebermos o próximo mais próximo, aquele que precisa do nosso sorriso, do nosso entendimento, do nosso perdão, assim como dele precisamos. Sabemos que o processo é lento e gradual, assim como está escrito no livro da natureza. O importante é que caminhemos juntos, devagar, mas sempre. Assim seja.